Bom, nossa classe de mulheres da Primeira Igreja Batista de Santo André, né, para quem vai assistir pelo YouTube, lá na internet, a nossa disciplina é Alegria Plena. No primeiro momento nós tivemos aula com a Tânia Fosseto e falamos, né, a Tânia nos guiou através da carta de Filipenses, também debaixo da mesma disciplina, Alegria Plena, e hoje é a nossa terceira aula sobre as bem-aventuranças, dentro da disciplina Alegria Plena. Então, só para a gente fazer uma revisão rápida do que nós falamos semana passada, nós estamos conversando a partir do texto de Mateus 5, versículos 1 a 12. E nesses versículos, né, a partir do versículo 3, nós encontramos o termo bem-aventurado. Por favor, desligue seu áudio. Por favor, você que está na cozinha. Obrigada. E nós encontramos ali, né, o termo bem-aventurado, os bem-aventurados. Esse termo bem-aventurado, no grego, é makarios ou makarios, depende do uso dele. Então, como a gente nunca sabe ali, eu pelo menos que não domino nada, absolutamente nada do grego, né, a gente nunca sabe direitinho a pronúncia certa do termo. Mas esse termo, ele significa feliz ou como é feliz. Então, os estudiosos dizem que esse termo bem-aventurado, nesse texto de Mateus, é como é feliz. Mas outros autores, eles preferem beatos, que vem do latim, e por isso muitos autores e muitas versões vão, em vez de usar o termo bem-aventurança, vai usar o termo beatitude, que significa, né, beatos aí do latim, abençoado. E nós falamos semana passada que esse bem-aventurado, esse abençoado, é aquela pessoa que possui uma felicidade profunda, interna, não é nem tanto externo, nem tanto aquela coisa de estar rindo o tempo todo, ou de estar tudo bem o tempo todo, mas é aquela pessoa que ela tem essa felicidade profunda, interna, porque ela se encontrou numa posição adequada com Deus, com o próximo, com ela mesma e com a vida, com as circunstâncias que cercam a sua vida, até mesmo as circunstâncias negativas, porque ela é abençoada por ter recebido a vida eterna, não é? Ela entrou no reino, ela foi admitida no reino dos céus, termo que Mateus usa no seu evangelho. Então, ela é uma pessoa salva, né? O reino de Deus, nós vimos lá na primeira aula, que o reino é aquele local onde os servos de Deus, salvos em Cristo Jesus, são reunidos. Então, essa é a maior bênção que um ser humano pode alcançar de Deus. Ela não alcança pelas obras dela, ela não alcança porque alguém, outro ser humano, deu a ela, mas ela só alcança porque ela recebeu do próprio Deus essa bênção. E Jesus, ele vai usar o termo bem-abençoado dentro do contexto do anúncio da chegada do reino, que nós vimos também lá na primeira aula, que ele sai, né, inicia o seu ministério logo depois dele ser batizado por João Batista, dele ter enfrentado os seus 40 dias de deserto, da tentação, e ele já chama seus primeiros discípulos e já começa e já sai anunciando o reino dos céus, o reino de Deus. Então, é nesse contexto que ele apresenta as bem-aventuranças. Também por isso que nós falamos sobre o reino como introdução das bem-aventuranças. Já as bem-aventuranças, elas propriamente ditas, elas descrevem as qualidades desses servos, ou seja, elas estão descrevendo que esses servos fazem de diferente, o que eles têm de diferente daqueles que não pertencem ao reino. E por isso eles recebem alguns privilégios objetivos de quem é o verdadeiro seguidor de Cristo. E a ênfase das bem-aventuranças não é fazer para ter,
né? Mas é ter esse privilégio porque já alcançou determinada bênção, por ser servo do reino. Então, por exemplo, nós vamos falar hoje, né, sobre os misericordiosos, não é porque eles precisam ser misericordiosos para receberem misericórdia, não, eles já são misericordiosos, desculpa, e por isso eles recebem a misericórdia de Deus e daqueles que estão ao redor deles, como nós vamos ver daqui a pouco. E as bem-aventuranças, então, eles traçam as atitudes desses verdadeiros discípulos de Cristo. Então, se nós somos mulheres que recebemos a salvação em Cristo Jesus, que fomos inseridas no seu reino, no seu maravilhoso reino de luz, somos e dizemos que somos discípulas de Jesus Cristo, então a nossa vida tem que mostrar essas atitudes descritas nas bem-aventuranças, em contraste com as atitudes de quem não é do reino de Deus. E isso nós chamamos de contracultura. Então, a gente está falando agora, né, sobre as bem-aventuranças, apresentando bem assim, né, não de forma profunda, mas falando de uma forma um pouco mais é, por cima, né? Assim, uma forma não tão profunda, mais rasa, não no sentido rasa de conhecimento, mas rasa porque nós não nos aprofundamos no assunto, mas eu estou pedindo para vocês guardarem essa palavra contra a cultura, porque no domingo que vem nós vamos continuar falando um pouquinho das beatitudes e nós vamos falar da alegria do reino. Então, essa palavra contra a cultura vai ser bem importante você ter guardado aí na sua mente, porque a gente vai fazer aí um contraste, uma comparação com aqueles que são do reino e aqueles que não são do reino. Por que que a nossa alegria é plena e por que que a alegria deles é uma alegria incompleta, uma falsa alegria? Então, dos versículos 3 a 12, nós encontramos os pobres de espírito, os que choram e os mansos. Foram as três bem-aventuranças que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos ver os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos e os limpos de coração. Os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça, eu decidi deixar para o próximo domingo, para a gente ter um pouquinho mais de tempo para a gente conversar a respeito dessas três bem-aventuranças de hoje. Então, vamos lá. Por favor, deixa eu ver. Quem que está na sala? Karina, desculpa, gente, os nomes não me vieram na mente. Lê para mim, Karina, os versículos, né? Mateus 5, os versículos 6 até o 8. É Mateus 5... 6, 7, 8. 6, 7, 8, tá. Aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Peraí, que tá aqui. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eram esses, né? Isso mesmo. Tá. Então, nós temos aí três características, né, dos servos do reino, que são características bastante importantes se a gente for pensar no que significa cada uma dessas bem-aventuranças, né? E começando pelos que têm fome e sede de justiça, a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de justiça, desse termo justiça, essa justiça não é aquela da justificação do pecador, aquela justificação que o pecador encontra no sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque os bem-aventurados, eles já são justos perante Deus. Lembra, né, que para entrar no reino, eles precisam passar pela salvação, pelo arrependimento dos seus pecados, pela contrição dos seus pecados, que leva àquela tristeza, não é?
concepção de que ele chora, né, que nós falamos na semana passada, ele chora diante do seu pecado porque entende que não era Cristo que deveria estar naquela cruz, mas ela entende, né, a mulher do reino entende que é ela que deveria ter ido para aquela cruz e não Jesus no lugar dela. Então, como ela já está no reino, como essa serva de Deus já é uma serva de Deus, falei, ela já é salva, ela já é justa diante de Deus. Ela não precisa ter sede e fome dessa justificação, tá bom? E também não é aquela justiça somente em defesa dos oprimidos, que é a dita justiça social que nós falamos tanto. E por que que não é? Porque a justiça social ela é apenas uma parte da justiça que Deus quer que os seus filhos pratiquem, que os seus servos pratiquem, aonde eles estão inseridos na sociedade, aonde eles estão na sua comunidade, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho. Então, a justiça social é só uma parte dessa justiça. E muitas pessoas, no decorrer da história, tentaram ligar essa questão da justiça social às duas primeiras bem-aventuranças, que são aqueles humildes, pobres de espírito e aqueles que choram. Então, eles alegam que Jesus, quando chega nesse ponto, dessa bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça, é por conta daqueles que são pobres e que choram. Mas a gente entendeu semana passada que pobres de coração, pobres de espírito, desculpa, é aqueles que entendem que não tem nada de bom em si mesmos, que eles são dependentes de Deus para tudo, porque não há nada de bom que eles possam oferecer, que eles não têm nada de bom que possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. E porque eles entendem essa pobreza de espírito, no sentido de não terem absolutamente nada que os faça dignos, eles choram por causa do seu estado pecaminoso, por causa do seu estado, não é, de pobreza, de total falta de algo que os torne dignos diante de Deus. E eles choram por conta disso. Então, não tem a ver com condições financeiras, não tem a ver com status social, mas sim tem a ver com a posição deles, a nossa posição, naquele momento da conversão, diante da pureza e da santidade de Deus. Então, fome e sede aí de justiça é daquela justiça que tem a ver com um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. E aí vai incluir todos os significados da palavra justiça. Então, quanto mais perto de Deus, quanto mais perto andando, perto da santidade de Deus, da forma como ele é justo, da forma como ele é bom, da forma como ele é gracioso e misericordioso, mais o servo, a serva de Deus, tem sede e fome de justiça, não só, né, para as situações erradas que estão acontecendo no mundo ao redor dela, mas ela também tem sede e fome de justiça para que aconteça na sua própria vida. Ela se sente terrivelmente mal quando ela percebe que ela foi injusta em alguma coisa. Ela chama a justiça para a vida dela, ela não quer mais pecar. E quando ela peca, ela se sente injusta novamente, aí injusta naquele sentido da salvação. Tanto que tem até pessoas que morrem de medo de perder a sua salvação quando pecam. Tamanha contrição, né, que elas se sentem nesse momento de terem voltado a serem justas diante de Deus, o que não é uma verdade. A Bíblia afirma com todas as letras que aquele que foi salvo não perde a salvação, não é? Jesus mesmo fala, aqueles que o Pai me deu, de forma alguma as deixarei se perderem. Então, elas são de Cristo, não tem como. Então, o que a gente questiona muitas vezes,
não é se a pessoa perdeu ou não a salvação, mas se ela se converteu ou não de fato, de verdade, tá bom? Então, essa pessoa, quando ela peca, né, o servo de Deus, quando ela peca, o que ela sente? Ela sente aquele amargo do pecado, e ela, no mesmo momento, o Espírito Santo constrange a sua alma, e no mesmo momento ela sente a profunda necessidade, vinda de uma profunda tristeza, de pedir perdão, não só para Deus, mas também para aquela pessoa com quem ela contra quem ela pecou, aquela pessoa que ela causou ofensa na vida dela. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que essas duas palavras, elas são palavras-chave para a gente entender esse conceito de querer justiça, porque Jesus fala que tem fome e sede. Eu não sei vocês, né? Eu, por exemplo, nunca passei fome, nunca passei sede no sentido de não ter condições ou recursos, né, de ter alimento e de ter água. Mas imagine alguém que está perdido no deserto e que não já há dias não tem água, ele está sedento, não é? De água e não acha água, e também ele está com fome, morto de fome e não tem alimento. Então, são esses termos, é nesse sentido que Jesus usa esses dois termos. Fome e sede de justiça daqueles que estão muito necessitados dessa questão, desse desejo de realizar justiça. Então, essa justiça, aí uma frase de Luiz Saião, do pastor Luiz Saião, é uma espécie de santa revolta contra o mal e da não aceitação das coisas do jeito que elas estão. Então, quando o pastor Luiz Saião usa essa frase, que é uma santa revolta, significa, não é, que nós, servas do reino, mulheres do reino, nós vamos agir de maneira diferente daquele que é um justiceiro. A Bíblia é tão bonita, né? O texto bíblico é tão bonito, porque talvez pudesse ter sido traduzido assim, né? Bem-aventurados os justiceiros. Mas não é esse o termo que a Bíblia usa. O termo usa aquele que tem sede e fome de justiça, porque ele vai agir diferente do justiceiro, porque o justiceiro muitas vezes é aquele que faz justiça errada, de forma errada, usando os meios errados, as ferramentas erradas, pecando mais do que promovendo a verdadeira justiça. E para esses que têm sede e fome de justiça, Jesus promete que eles serão satisfeitos. E aí a gente entende que é encontrar exatamente essa justiça que nós estamos falando, que ela é mais global em todos os seus sentidos, que ela alcança todas as pessoas, mas que muitas vezes os nossos olhos podem ver essa justiça, como a gente só vai ver essa justiça concretizada depois quando nós estivermos na glória. Mas a palavra diz que serão satisfeitos, ou seja, a sua fome será saciada e a sua sede será saciada. E lembrando que nós vivemos naquele conceito de tensão, né? O já e o ainda não. A justiça de Deus, não a justiça de justificação, mas a justiça dessa que nós estamos falando, ela já é promovida no mundo através dos feitos e dos atos de Deus, mas nós ainda não vemos a consumação completa dessa justiça. Então, em muitas áreas, em muitos acontecimentos, nós, servos do reino, que vivemos, né, nessa condição de viver nesse mundo e simultaneamente no reino de Deus, nós veremos a justiça acontecer, mas muitas vezes nós só veremos isso na consumação dos tempos ali, novos céus e nova terra, com a volta de Jesus Cristo. Os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles obterão misericórdia. Aqui a gente precisa entender que misericórdia não é uma dó, não é aquele sentimento de pena, não é
aquela contrição que não leva a uma ação, porque a pena, né, a dó, né, sentir pena de alguém é isso, né? Você sente pena, você sente dó, mas esse sentimento nem sempre te leva a ter uma ação. Misericórdia, quando nós lemos esse termo na Bíblia, e principalmente quando ela está ligada à pessoa de Deus, nós entendemos misericórdia como um contraponto da graça. Graça é aquele ato de Deus, aquela forma de Deus agir com os seus filhos na salvação, que perdoa os seus pecados, não é? Dando a ele a salvação de graça, ou seja, sem mérito, sem merecimento, não é? É um favor imerecido. Nós encontramos muito esse termo na literatura, um favor imerecido. Então, o pecador que não merece perdão, não é? Ele encontra graça em Deus, porque Deus o perdoa, mesmo sabendo que ele não tem nada para oferecer para obter o perdão dos seus pecados. Isso é graça. E a misericórdia, aí como contraponto da graça, é aquele ato de Deus, aquele ato divino, que em vez de, né, oferecer o castigo devido pelos nossos pecados, nós recebemos o perdão através da graça. Então, é não receber o castigo que deveríamos receber, não é? Então, a graça perdoa, né, através desse favor imerecido, quando nós não merecíamos, não é? E a misericórdia não dá aquilo que nós realmente merecíamos como castigo eterno. Então, na salvação, a gente pode dizer que a salvação é um mix, não é? Podemos dizer assim, de graça e de misericórdia de Deus. Então, essa misericórdia que esses misericordiosos praticam é um agir sensível diante da fragilidade do outro. E aí uma frase de Carson que diz que é uma resposta amorosa induzida pela situação de infelicidade e completo desamparo daquele por quem se deve demonstrar amor. É muito interessante que não está dizendo aí que é por aquele, né, que merece amor, não, mas que por aquele que se deve demonstrar amor. Então, a gente entende que muitas vezes nós estamos diante de pessoas que elas não merecem o amor naquele momento, entre aspas, né, o perdão, não é naquele momento, desculpa, mas nós agimos com misericórdia, e em vez de acusá-la, em vez de dar a ela o justo castigo que ela poderia receber naquele momento, nós agimos com ela com misericórdia, assim como Deus agiu com misericórdia conosco. Isso não tem a ver com as consequências do pecado de cada pessoa, ok? A gente está falando em termos de perdão, nós estamos falando aí em termos de receber, desculpa, de doar amor, de doar perdão. As consequências do pecado, Deus é muito claro na sua palavra que Deus perdoa, mas ele não passa a mão na cabeça do pecador no sentido de livrar esse pecador das consequências do seu pecado. Então a misericórdia, ela não pode ser vista como uma anulação das consequências do pecado, daquilo que causou mal, daquilo que foi errado diante de Deus. Misericórdia tem a ver, como a graça, com o oferecimento do perdão e com o auxílio para aquela pessoa que pecou e que está lidando com as consequências do seu pecado. Isso é misericórdia. E Jesus, ele chama seus servos de misericordiosos porque ele entende, não é, que isso tem que ser uma identidade compartilhada entre os seus servos, porque o abençoado, né, esse abençoado, ele é misericordioso para com as pessoas que estão ao seu redor, porque ele reconhece que ele também é um deles, né? Um pecador, um aflito, aquele que comete pecados e que tem que lidar com as consequências da sua pecaminosidade, com aquilo que fez de errado, com as consequências do seu estado pecaminoso e dos seus pecados, das suas ações pecaminosas.
Então, é uma identidade compartilhada. E aí, quando nós falamos a respeito dessas bem-aventuranças, eu deixei até em vermelho aí essa pergunta, para a gente meditar, não numa situação agora pontual, mas em relação a toda a nossa vida de discípulas de Jesus Cristo, né? Como serva do reino, qual é o grau da minha misericórdia? Qual é o grau da minha intencionalidade em perdoar e auxiliar aquele que pecou? Não é? Eu preciso entender que, como serva do reino, eu preciso estar sempre atenta a essa questão, porque é uma questão bastante delicada, e principalmente nos nossos dias, né, que estamos vivendo hoje, onde a gente vê cada vez mais as pessoas frias diante das necessidades das outras pessoas e diante dos erros das outras pessoas em relação a ajudar essas pessoas. Nós vivemos um período muito individualista, onde a gente só vê o nosso próprio umbigo, e é muito complicado a gente dizer que é serva do reino, que nós somos salvas de verdade, que nós vivemos no reino, olhando só para o nosso próprio umbigo. E isso leva ao privilégio que Jesus promete que nós teremos, que é obter misericórdia, não é? E aqui não é aquele jogo, né? De dar para receber, não é? Não é isso. Mas quanto mais nós somos misericordiosas, mais misericórdia a gente recebe das pessoas que estão à nossa volta. Não é uma questão de troca, mas é uma questão de consequência, não é? É uma questão de bem naturalmente, acontece de forma natural. Quanto mais eu sou misericordiosa, quanto mais eu sou bondosa, quanto mais eu sou amorosa, quanto mais eu me preocupo com as questões das pessoas que vivem ao meu redor, mais as pessoas se voltam, né, para a minha pessoa, para a minha vida, para me auxiliar também, para andar comigo também, para serem misericordiosas comigo também. Não é questão de troca, né? A gente às vezes precisa tomar muito cuidado nesse sentido com as bem-aventuranças, porque as pessoas fazem isso, né? Elas tomam isso como uma moeda de troca, e na verdade não é. É uma questão como eu falei no começo, né? De ter, né, essa bem-aventurança, porque elas já são alguma coisa, que nesse caso é servos do reino. Então, ela é misericordiosa, e porque ela é misericordiosa, é porque ela já alcançou a misericórdia de Deus e também obtém misericórdia de outras pessoas que vivem ao redor dela. Os puros de coração. Quando a gente lê logo lá no versículo 3, né, que bem-aventurados são os pobres de espírito, e nós entendemos pobres de espírito porque nós não temos nada para oferecer, quando a gente chega nessa bem-aventurança, os puros de coração, a gente pode até pensar que existe uma contradição aí, porque como alguém que é pobre de espírito, que não tem nada para apresentar de bom diante do seu Senhor, como é que ele pode ser puro de coração? Porque aí poderia ser, não é? Bom, eu alcancei a salvação porque eu sou puro de coração. Mas não tem a ver com a questão de mérito ou a questão de ser alguém mais elevado do que outra pessoa. Na verdade, os puros de coração diz respeito, né, àquela pessoa que tem um coração que não é dividido, ou seja, é um coração íntegro, né, diante do seu Senhor. Ele não divide o seu coração com mais ninguém, com nenhum outro rei. O único rei do seu coração, o único trono, né, do seu coração é ocupado pelo Senhor Jesus. Não há outro rei no seu coração. Ele não divide o seu coração com ninguém. E essas pessoas, então, a gente pode dizer que são aquelas pessoas que elas desistiram dos seus ídolos, do seu ego e das suas paixões desse mundo. Vejam bem, não significa que elas deixaram de pecar. Não significa que os seus corações
vão deixar, né, de produzir ídolos na medida que elas vão caminhando na sua vida de santificação. Não quer dizer, não é, que elas, de vez em quando, não agem pelo seu ego, pela sua personalidade, ou que elas tenham falhas de caráter durante o tempo que elas caminham nesse mundo. E também não significa que, de vez em quando, elas não vão cair nas tentações que o mundo oferece. Não é isso. Esse desistir é exatamente viver uma vida de santificação quando esses fatos acontecem. Quando ela percebe que o seu coração está fabricando um ídolo, ela, naquele momento que ela percebe, ela destrói aquele ídolo no seu coração, vai diante de Deus, pede perdão, ela, né, ela já foi perdoada na cruz do Calvário, mas ela recebe a justiça pelo seu pedido de perdão naquele momento, ok? Ela restabelece a sua comunhão com Deus. No momento que ela percebe que ela está sendo movida pelo seu ego e não movida pela vontade de Deus, ela pratica a mesma coisa, que é pedir perdão. 1 João, né, diz, né, se pecarmos, né, e se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa vida de santificação é que faz com que o puro de coração não divida o seu coração com nenhum outro rei. Diferente da justificação, né? Justificação, ela acontece de uma vez ali na cruz, mas a santificação não. A santificação, a gente pode dizer que é um aperfeiçoamento da nossa salvação, até o dia que nós chegarmos em glória, na glória, glorificados diante de Deus, e aí nossa salvação vai estar consumada. Aí nós não precisaremos mais viver uma vida de santificação, porque ela já foi consumada. Então, esse desistir, né, abrir mão dos seus ídolos, das suas paixões, do seu ego, significa viver uma vida de santificação e de estar sempre diante do seu Deus como o único Deus do seu próprio coração. Então, essas pessoas, elas são aquelas que estão alinhadas com Deus, elas querem estar o tempo todo alinhadas com Deus, andando no caminho que Deus traçou para elas, com o Evangelho de Cristo e com o próprio projeto do reino. E elas verão a Deus, é essa a recompensa ou o privilégio daqueles que têm os corações puros. E ver aí não é ver Deus com os olhos, de forma concreta, porque a palavra de Deus diz que Deus é espírito, ele é invisível, nós não vemos Deus. Mas esse ver a Deus tem a ver com aquela forma de descobrir, de conhecer, de ter pleno conhecimento e plena comunhão com Deus. Então, quando nós vemos a palavra ver na Bíblia, né, muitas vezes a gente tem que parar e perguntar qual é o sentido desse ver. E no caso aqui desse versículo, esse ver é exatamente o significado. É conhecer Deus, descobrir Deus, achar Deus, estar com Deus, não é? Então, essa acho que é a recompensa que todas nós esperamos, né? Conhecer Deus de forma plena, absoluta, no sentido assim, daquilo que ele quer se fazer conhecido para nós. Aqui, desse lado da eternidade, nós temos a palavra de Deus, que é a revelação escrita de quem Deus é. Então, quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais puros de coração nós vamos nos tornando, ok? Mais nós vamos desistindo dos nossos ídolos, dos ídolos do nosso coração, mas nós vamos deixando, né, o nosso ego de lado, vamos nos abdicando das nossas vontades para concretizar a vontade de Deus nas nossas vidas, e mais nos apaixonamos pelo reino de Deus, esquecendo das paixões do mundo. Então, é isso que são os puros de coração, e é essa a sua recompensa. Ok?